Eu falei um monte sem som aqui. Bom, o que eu falei é que sejam bem-vindos à 69ª Quinta Técnica. Meu nome é Felipe. Hoje eu vou moderar a Quinta Técnica e o Rodrigo vai estar moderando o chat. O Rodrigo Galizia, que é quem cuida dos vídeos e design aqui da Comstop. O Fausto e o Júnior estão viajando, tá? Então, vamos fazer nós a Quinta Técnica hoje. Hoje a gente vai fazer até as 7h45. Vou tentar dedicar 45 minutos para análise no máximo, ou seja, até as 7 horas. E a partir daí, análise também, mas respondendo as perguntas que vocês enviarem. Tá? O Rodrigo vai anotar e vai me encaminhando. Bom, hoje tivemos um dia importantíssimo, né? Os mercados subiram muito. Dia de definição em muitos gráficos, mas acho que vou começar pelos finalmente. Eu achei que eu ia começar essa Quinta Técnica durante todo o dia. Estava me parecendo que estava fácil a Quinta Técnica hoje de fazer uma análise dos mercados. Por quê? Porque o índice futuro, aparentemente, rompeu este nível aqui. E tendo rompido esse nível, ainda mais depois de ter batido nesta reta de tendência aqui, que é uma reta decente, porque pega dois pontos bastante distantes. Um está localizado em 2002 e o outro em 2008. Então a gente tendo essa reta aqui e essa situação se dando acima dessa reta, isso aqui acaba se configurando com esse rompimento como um fundo duplo, né? E a projeção do fundo duplo é muito simples, né? Quando ele é rompido, a gente pega a extensão dele e projeta, joga para cima, tá? Então, o rompimento desta resistência significaria, já vou falar porque eu significaria, uma projeção para 71 mil pontos do índice futuro. Tá? Então vejam que é uma baita projeção, corresponderia, dado que a gente está próximo a 60 mil, né, corresponderia a uma alta de 20%. Tal. Legal, porque essas coisas são aquilo que a gente quer ver nos mercados para que a gente possa tomar posições. Né? A gente quer rompimentos para que ocorram projeções. Pessoal, só lembrando, já eu vou fazer a nossa análise de longo prazo, mas a nossa análise de longo prazo é de uma continuidade da baixa, mas no longo prazo, tá? Isso aqui não invalidaria, mesmo que aconteça, não invalida a nossa análise de longo prazo. Vejam que interessante, mesmo que isso aconteça, eu vou traçar uma reta aqui de tendência de baixa, que se inicia em 2008, tá? E ela vai passar por esses topos mais recentes, que são o topo de 2009 praticamente, e 2010. Né? Tá? Ó, vejam que interessante. Mesmo que a gente que ocorra de fato esse rompimento desse aparente fundo duplo e a projeção para a casa dos 70 mil, ainda assim a gente estaria abaixo desta reta, tá? Então, isso é totalmente... Caramba, minha tela está fora de quadro aqui. Estou com um computador novo, que é diferente do que a gente costuma usar. Então, desculpem. Bom, o que eu falei foi o seguinte. Aparentemente rompeu este fundo duplo. Quer dizer, eu acho que não dá para falar que rompeu ainda, tá? Esse é o meu ponto. Se ocorrer esse rompimento, isso projeta para 70 mil, mas isso ainda não invalida a nossa análise de longo prazo, tá? Embora possa ser uma análise de alta de médio prazo, no longo prazo a gente ainda estaria aqui abaixo desta reta de tendência de baixa, por exemplo, né? Isso apenas no gráfico do índice futuro. Logo mais vamos dar uma olhada no Ibovespa. Bom,
Então, pessoal, hoje eu passei o dia achando que eu ia mostrar isso para vocês, dado que o mercado estava com muita força para cima, tanto aqui quanto lá fora, né? Na verdade, eu tinha até comentado com o Maurício e o Thiago, analistas aqui da Constop também, que eu nunca tinha visto um rompimento de um nível de resistência tão forte se dar dessa maneira, com um gap enorme antes da resistência e os mercados com força, né? Bom, eu, no entanto, ainda não acho que dá para a gente fazer essa projeção. Não dá para falar que rompeu esse nível. Por quê? Embora esse nível esteja posicionado aqui nos corpos reais, deste topinho aqui, que ocorreu começo de setembro, aqui 1º dia de setembro, 1 de setembro, ele está no corpo real, que é onde eu gosto de colocar. Mas embora isso tenha acontecido, esse corpo real é mais ou menos 59.400 pontos, tá? Esse nível aqui é mais ou menos 59.400 pontos. Esta sombrinha aqui está localizada exatamente em 60.000 pontos, tá? Então, se tem uma resistência a 59.400 e pouco, e logo em seguida eu estou num número redondo importante, que é 60.000, né? Eu puxo essa resistência para o número redondo, tá? Como eu fiz agora, que inclusive coincide com a sombra desse dia. E aí eu fiquei observando e falei, bom, então a resistência é 60.000. Se fechar acima de 60.000, eu acho que já dá para fazer essa projeção aqui. Não fechou acima de 60.000, fechou a 59.960, tá? Vou mostrar para vocês no gráfico intraday do índice. Só achar aqui onde ele está. Aqui, gráfico intraday do índice. Vejam o que aconteceu. No intraday isso fica tudo mais claro, né? Porque o intraday é como se a gente estivesse olhando com um zoom. Aqui a resistência é 60.000. Fica bem claro que o nível é esse mesmo, 60.000. E os preços fizeram um falso rompimento desse nível, tá? Como a gente teve alta em outros índices, altas expressivas, inclusive no índice à vista, né, no índice Bovespa mesmo, não futuro, mas normal, também não acho que isso aqui seja suficiente para você iniciar uma posição de venda agora, tá? Mas também me deixa desconfortável para iniciar uma compra, ok? Então isso aqui acendeu um alerta. O sinal que estava verde para compra hoje o dia inteiro mudou para amarelo com isso aqui, com grandes chances de virar vermelho. Isso aqui virar uma indicação de venda, tá? Eventualmente, se romper a mínima de hoje, amanhã, putz, aí eu acho que vai ser uma boa indicação de venda. E por outro lado, se fechar amanhã acima dos 60.000, aí está válida aquela projeção de que vai lá para 70.000, etc. Né? É claro, né? Depende de como for esse fechamento. Um rompimento, a gente sempre quer ver algo assim, né? O candle fechando na máxima do dia, né? Um candle fechando próximo às máximas. Se for um fechamento acima de 60, mas com uma sombra enorme, né? Um candle mais ou menos assim, mas acima de 60.000, também não consideram o que rompeu, né? Então, enfim, no índice futuro a gente não vai conseguir ver nesta quinta-feira se rompeu ou não rompeu, tá? Essa resistência. Ok. Então esse é o índice futuro. Vejam, o S&P, por exemplo, o S&P já há algum tempo ele rompeu uma resistência que é a resistência equivalente a essa que a gente está falando do índice futuro de 60.000, tá? No S&P era a resistência de 1220, tá? 1220. Esse rompimento projeta os preços
facilmente aqui para cima, tá? Então a projeção no S&P é 1.350, tá? Essa projeção é válida a não ser que os preços caiam e voltem para baixo de 1.220. Quando eles estiverem acima dessa faixa, a projeção para o S&P é 1.350, tá? Que seria, digamos, mais um dia de alta como a de hoje, ou mais alguns dias de alta, mas é uma distância do preço atual de 5,1%. Então essa é a projeção de médio prazo no S&P, né? Ele rompeu aqui, depois fez um pivô aqui, né? um retorno a essa resistência e rompeu, tá? Então no S&P está válida essa projeção. Ok. Bom, pessoal, tendo iniciado com dessa forma mais imediatista, né? Eu só quero passar mais uma vez para as pessoas que, eventualmente para quem não conhece, e para quem conhece também, rever a nossa análise de longo prazo, tá? Nossa análise de longo prazo é principalmente baseada neste gráfico, que é o gráfico do Ibovespa indexado em dólares. Eu vou inclusive colocar os valores em dólares hoje, para a gente ter referências mais fixas. Quando a gente vê os valores desse gráfico em reais, eles variam de acordo com a cotação do dólar, tá? Então eu estou vendo o gráfico do Ibovespa, a série do Ibovespa dividida pela série do dólar. Vejam que interessante essa série, né? Lembro a vocês que esse período de 63 a 1968 é o IBV aqui, que é o índice da Bolsa do Rio de Janeiro, que a gente foi atrás, a Enfoque foi atrás, buscou. Meu pai encontrou na Biblioteca Nacional os jornais, viu que nos jornais da época era divulgado esse IBV, e a partir daí a gente conseguiu esta série, olhando nos jornais da época, este período aqui de 63 a 68. E graças a esse período, meu pai pôde, eu acredito que ele conseguiu essa série por volta de entre 2003 e 2005 e 2006, tá? Então, mais ou menos nesta época aqui. Nesse período aqui. Eu não lembro exatamente quando foi, mas foi nesse período que meu pai conseguiu essa série aqui. Ou melhor, este período. Nesta época aqui, meu pai conseguiu este período, tá? A Enfoque pegou, então. Bom, vocês sabem que recentemente a Enfoque disponibilizou para os clientes toda essa série, né? É o gráfico IBV-IBOV, tá? Então, clientes da Enfoque podem ver esse gráfico da Bolsa Brasileira desde 1963. Foi extremamente importante pegar esse dado, porque a partir daí meu pai conseguiu traçar esta reta, ligando este fundo a este, e passando por vários fundos aqui, um milimetricamente, esse aqui cortou um pouco, mais 2 milimetricamente, e aqui em 90 ela extrapolou um pouco, mas o mais interessante foi que a partir deste fundo, Fausto traçou esta reta paralela, que tocou milimetricamente nos topos de 86 e 97. E a partir daí ela nos deu esta grandiosíssima indicação de venda aqui muito próximo ao topo do mercado, tá? Aliás, os mercados, os preços bateram aqui milimetricamente, caíram e romperam exatamente neste dia aqui. Eles deram uma falsa impressão de que iam romper. Esse dia dessa falsa impressão foi o dia do Investment Grade, tá? Então, Investment Grade, que era o que estava todo mundo esperando desde aqui de baixo. Aí quando saiu o Investment Grade, durou menos de um mês uma alta acima desse canal e ele despencou.
Bom, os preços chegaram muito próximo a esse canal. Depois da queda, né, de 2008, os preços engataram uma alta. Em 2009, 2010 andou de lado, mas em 2009 essa alta trouxe os preços novamente muito próximos a esta reta de tendência, essa reta desse canal de alta. Bom, só o fato de ele estar próximo a essa reta de tendência de baixa já nos indica que não é um momento para, digamos, comprar no longo prazo, tá? Porque, como vocês podem ver, todas as vezes que ele se aproximou dessa reta, ele teve quedas prolongadíssimas, né, que duraram anos. Então, esse é um dos motivos para a gente achar que a tendência de baixa não acabou ainda. Outro motivo é simplesmente a comparação do tamanho das tendências de baixa anteriores, comparadas a esta atual. Se a gente coloca essas tendências no topo de 2008, a gente vê que todas elas foram muito maiores. Então, dado que a gente observa que isso é um gráfico extremamente harmônico, que os preços respeitam esse canal, a gente considera que não tem motivo para a gente achar que dessa vez, em que a gente está tendo uma crise mundial muito mais grave do que aquelas que a gente teve nesses períodos, pelo menos em termos de mundo, né, não tem motivo para a gente achar que dessa vez vai ser menor. Então, esses são dois motivos, e um terceiro muito forte também é a teoria de Dow, né? Desculpem, teoria das ondas de Elliott, segundo a qual os mercados sobem 1, 2, 3, 4, 5 e caem. Então são 5 ondas de alta, sendo 3 pernas de alta, né? 1, 2, 3. Então aqui a gente está vendo esse ciclo que se iniciou em 91 e terminou aqui em 2003. Então vejam, eles fazem 1, 2, 3 pernas de alta, depois fazem uma perna de baixa, uma alta intermediária e mais uma perna de baixa. Tá? Então a correção desse ciclo não se dá em uma queda apenas, um movimento de queda, e depois os mercados vão embora. Não. O que o Elliott constatou é que ele se dá em duas grandes quedas, que são a A e a C. E no meio tem uma alta intermediária que é a B. Tá? Isso aqui, quando a gente traz para o momento presente, eu vou dar um zoom neste, que eu acredito que é o ciclo que a gente ainda está, que é o ciclo que se iniciou quando o Lula assumiu o poder, a presidência pela primeira vez. Vejam, aqui também a gente observa 1, 2, 3 movimentos de alta. 1, 2, 3. Em seguida, um grande movimento de baixa. Um só, não tivemos dois. Essa queda aqui eu ainda não acho comparável a essa aqui. Não é comparável. Então não dá para eu falar que já houveram duas baixas. Não. Eu acho que aqui a gente tem, a gente ainda está faltando a gente ter mais um movimento de baixa que levaria os preços pelo menos lá para o fundo do subprime, né, do fundo da crise de 2008, que é um valor de aproximadamente, aqui a gente com essa projeção ele seria aproximadamente $12 mil, né? E aí depende da cotação do dólar na época. Se for de R$2, vai ser 24 mil pontos essa projeção. Se for de 3, vai ser 36 mil pontos, né? Então, depende. Mas vejam que isso é uma projeção até que otimista, uma vez que ela não está nem levando os preços para onde eles costumam voltar, que é esta reta de tendência aqui, tá? Que hoje está passando em 600 pontos, talvez quando chegar lá estaria passando em 800 pontos. Lembrando que eu estou falando de pontos em dólares, tá? Então, por exemplo, se chegar em 1000 pontos em dólares, aí é fácil de fazer a conta, né? Porque se o dólar tiver a 4, a gente está falando de 40 mil pontos em reais. Se ele tiver a 2, 20 mil pontos e assim por diante. Bom, então, pessoal, esse é o principal motivo pelo qual a gente acha que vai cair e que no longo prazo vai cair. Como eu modero muitos chats, eu vejo às vezes algumas queixas no sentido, poxa, mas a gente está esperando essa queda há tanto tempo e que vocês têm falado, né? Esse discurso que eu estou falando aqui a gente falou em todas as quintas técnicas, né? Afinal, ela não aconteceu ainda, quando é que vai acontecer?
Bom, gente, vejam que é um processo, todas as vezes foi um processo longo. E por que, embora não tenha acontecido, a gente não mudou de ideia? Bom, porque não tem motivo para a gente mudar de ideia, tá? Eu só mudaria de ideia, aí sim eu teria um motivo consistente, se os preços rompessem o topo histórico aqui. E aí sim, seria muito provável que eles tivessem assumido uma nova tendência de alta, né? Definição de tendência de alta do Charles Dow, a gente ia ter topos ascendentes e fundos ascendentes. Então, nesse caso sim. Mas enquanto isso não acontecer, a análise de longo prazo é essa, tá? Isso pode durar por muito tempo, porque os mercados podem fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, podem ser anos, né? Não tem como a gente saber como se daria isso, né? Bom, agora voltando mais para um prazo mais recente, o que a gente observou então é que isso aqui terminou essa tendência de alta. Começamos um novo ciclo de baixa. Acredito que isso foi a onda A. Esta a B, que aparentemente terminou, né, porque os mercados romperam esta reta. Então agora seria o início de uma C, tá? Bom, mas quando os mercados romperam esta tendência de alta e veio lá do fundo de 2008, eles passaram a andar de lado, formando este que parecia ser um movimento de topo. Parecia, na minha opinião, ainda parece, eu ainda acredito que isso é um movimento de topo. No entanto, o rompimento disso aqui, vejam, o rompimento deste nível, agora eu vou colocar em azul porque os preços estão acima dele, ocorreu o rompimento desse, na verdade já ocorreram dois falsos rompimentos desse nível, né? Mas nesse dia, que foi há um mês atrás mais ou menos, no dia 22 de setembro, os preços romperam com força. Nesse dia, a minha projeção, vou dar um zoom out aqui, passou a ser tudo isso aqui para baixo, projeção de médio prazo, né? Então, com o rompimento desse nível, a projeção que se faz em análise técnica é que a gente pega esses topos e projeta para baixo, e a gente ia ter lá, aqui era 21 mil em reais, com o dólar a quase 2, isso aqui é cerca de 42 mil, tá? Acontece que essa projeção está furada agora, não ocorreu. O mercado falou pra gente que não é mais essa projeção, tá? Por quê? Porque aquele motivo que nos levou a achar que isso iria acontecer, que era o rompimento deste nível, ele deixou de existir quando o mercado voltou para cima e entrou aqui para dentro de novo, tá? Isso é uma coisa bastante altista, né? Indica a força dos comprados. Eu vou colocar o gráfico agora, voltar para ele com preços em reais, embora, vejam, a curva continue idêntica àquela que eu mostrei, mas agora eu coloquei os preços aqui na escala em reais, né? Como? Multiplicando todos os preços pela cotação do dólar do fechamento de hoje, tá? Porque com isso eu consigo... Fica mais fácil para a gente falar de números que estão mais presentes, né, para nós. Então, aqui, foi o falso rompimento desse nível que a gente estava falando, que o nível era cerca de 53 mil, tá? Então, isso não aconteceu mais. Tem algum tipo de projeção que a gente possa fazer agora? Eu acho que está um pouco difícil, mas sim, em tese, isso aqui foi uma bandeira de alta. Em tese, a gente pode projetar esse mastro aqui. E a gente vai ver uma projeção aqui para 64 mil, tá? Mas é uma projeção, na minha opinião, um pouco fraca, porque esse mastro aqui está muito esquisito. Ele, não sei, não acho que está tão forte assim.
Mas, bom, 64 mil aqui é uma resistência boa. Eu só estou com o pé atrás ainda porque ele não rompeu os 60 mil, tá? E como eu mostrei no índice futuro, isso é uma resistência muito importante. Bom, pessoal, o que acontece agora é que se esses 60 mil realmente forem rompidos, a gente entra naquela situação péssima para os operadores, que é o mercado numa faixa de acumulação lateral. Ele voltando para dentro daquela faixa, que é aqui entre mais ou menos 55 mil e hoje, com os dólares de hoje, 76 mil, 77 mil, tá? Mas é uma região onde a volatilidade costuma ser muito grande, e não é uma volatilidade direcional, né? É uma volatilidade, o mercado vai, sobe e desce, sem uma direção definida, né? Então, olhando o gráfico do Ibovespa, eu diria que a gente voltou no médio prazo para um movimento lateral, tá? O que é esse movimento lateral? Eu acho que continua sendo uma formação de topo. Agora, se isso vai ser, a gente vai chamar isso de um dia de cabeça e ombros, ou se isso aqui de repente a gente vai chamar de como chama essa formação mesmo? Megafone, né? Que é uma formação muito difícil de operar, também pode ser que isso aqui a gente um dia chame de megafone. Tanto faz. Eu acho que vamos ter que observar agora e ver o que vai acontecer. Como eu disse, eu só vou deixar de achar que isso é uma formação de topo se o topo histórico for rompido, tá? Mas na verdade a gente tem tido mesmo essa situação de muitos falsos rompimentos, né? Tanto esse aqui ó, a gente já teve falsos rompimentos, um falso rompimento, outro falso rompimento, e aqui mais uma vez um falso rompimento, e ao mesmo tempo também tivemos isso nos topos, né? Aqui falso rompimento, aqui não chegou a romper, mas aqui falso rompimento também. Mais uma vez, foi acima e não foi um rompimento definitivo, e os mercados voltaram a cair. Então, realmente é uma situação difícil de se operar, né? Então tá, é isso que a gente tem no Ibovespa. Acho que vale também mostrar o gráfico do Ibovespa não indexado. E aí, porque eu vi que ele está com uma situação interessante. Aí eu estou colocando aqui desde 1994, pessoal, porque é quando a gente teve o Plano Real, e aí a indexação não faz tanta... aí a inflação não era tão forte, né, antes do Plano Real. Ou melhor, a partir do Plano Real, a inflação deixou de ser um problema que nos impede de ver o gráfico no longo prazo, né? Veja, a gente tem níveis importantes aqui. Na verdade, eu acho que esse nível eu posso colocá-lo precisamente aqui. E aí a gente teve um rompimento. Então esse rompimento é importante, assim como no índice futuro, tá? Aqui está mais rompido, né? Está com mais cara de rompimento, embora não tenha fechado na máxima. Como aqui a gente tem o nível de 60 mil, que também é uma resistência importante, só pelo fato de ser um número redondo, ele já é uma resistência importante, porque isso faz com que as pessoas psicologicamente possam achar que é hora de vender, tá? Ou de comprar numa situação inversa, né? Quando o mercado está caindo. Então só isso já faz dele uma resistência. Além disso, a gente tem fundos, tem alguns fundos aqui, né? Então eu acho relevante a gente observar isso, tá? Então, o que eu acho? Acho que vale a pena esperar esse rompimento dos 60 mil para a gente aí sim fazer essa projeção, que basicamente vai levar o Ibovespa de volta, né, se os 60 mil forem de fato rompidos, e aí eu esperaria um fechamento, né, para a gente ter mais clareza disso. Aí o Ibovespa engata uma tendência de alta de curto prazo, que pode levar os preços
para 72 mil. Ó. Vejam, aqui é a mesma indicação do que o índice futuro. Tá? Bom, agora eu queria falar do dólar. Né, pessoal? No dólar a coisa ficou mais clara, né, para não dizer mais feia para os comprados, né, em dólar. Tem pergunta de dólar, o Rodrigo está me falando. Bom, vou fazer uma análise aqui e aí eu peço para o Rodrigo em seguida me ler a pergunta. Bom, pessoal, o dólar situação inversa do Ibovespa, né? Assim como o Ibovespa fez 3 pernas de alta durante a partir de 2002, quando o Lula entrou na presidência pela primeira vez. O dólar fez 3 pernas de baixo, tá? Vejam, na verdade são 5 ondas, né? A gente pode falar 5 ondas ou 3 pernas de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, na minha opinião, ele fez A, B e acredito que já está fazendo a C, tá? Uau, talvez ele faça um mega movimento de fundo aqui. Essa resistência de 1,90 passou a ser importantíssima. Vou limpar um pouco a área aqui. Pronto. Então eu acho que aqui, pelos mesmos motivos do Ibovespa, eu acho que aqui foi A, B e aqui está faltando a onda C, que eu só vou me dar por satisfeito se ela for uma onda de tamanho comparável à de 2008. Ou se o mercado falar, não, sinto muito, não vai ter onda C não, eu vou cair mais. E romper os fundos históricos, aí eu vou parar de esperar a onda C, né? Eventualmente. Bom, então isso médio prazo. Aí mais para o curto prazo, o que a gente vê, que é inegável para o olho de qualquer analista técnico, tá? Isso aqui é uma das coisas mais claras que você pode ter em análise técnica. Quer dizer que é 100% de chance de a indicação que a gente está vendo dar certo? Não, não é. Mas as chances são altas. Isso é o que a gente constata empiricamente, olhando o que costuma acontecer no mercado. Isso aqui tem toda a cara do mundo, principalmente agora que rompeu, de uma bandeira descendente. Tá? Sendo uma bandeira descendente, a projeção é muito simples. A gente pega o mastro dela, e projeta a partir do topo dessa formaçãozinha, dessa bandeirinha. Tá? Então, projeção para o dólar aqui, dólar à vista, dólar comercial, né? É aqui em 1900, desculpem, em 164, 163, 164, tá? Bom, só fazendo 2 correções, eu falei que todo analista técnico enxergaria ou concordaria que isso é uma bandeira de baixa, né? Naturalmente, isso é um equívoco, porque eu não posso me falar o que os outros analistas acham de um papel, né? E cada pessoa pode pensar de uma forma totalmente diferente da outra, né? E é muito legal que a gente tenha essa pluralidade de interpretações, né? Faz parte de qualquer ciência isso, né? Mas enfim, na minha visão, pelo menos, isso está muito claro como uma bandeira de baixa, tá? Então, uma projeção muito... O meu grau de certeza é bastante alto de que vem para 164, tá? Eu acho que a probabilidade é muito alta disso acontecer. E, pessoal, uma coisa que meu pai me ensinou e é muito importante. Quando a gente projeta objetivos, a gente faz sempre o quê? Olhar à esquerda para ver se a gente não está projetando além ou próximo a um... Então, olhar à esquerda no gráfico seria isso aqui, né? Se a gente não está próximo de um nível de suporte e resistência. Nesse caso, vejam que, de fato, isso ocorreu, né? A gente projetou, a projeção cai, na verdade, quase que milimetricamente, neste nível aqui,
que é um nível importantíssimo de suporte, tá? Vejam, eu vou até puxar ele mais para trás. Ele pega este fundo aqui e acredito que pegue mais coisa aqui para trás. Sim, ele pega exatamente este fundo aqui de 1999. Então eu acho que é isso mesmo, os preços tendem a vir para este nível. Isso é coerente com a análise de longo prazo? Sim, totalmente coerente. O mercado, o fato de eu achar que os preços vêm para cá, não quer dizer que eu acho que eles vão assim, tá? Ele pode vir assim e romper. Tá? Como eu disse, a análise de longo prazo estará comprometida, né? O fato de eu achar que no médio e longo prazo os preços vão para 2,60 do dólar, isso só estará comprometido se o dólar romper aqui o 1,56, tá bom? Bom, vamos ver a pergunta de dólar, qual era, Rodrigo? Pessoal, prazer estar falando com vocês. O Bernard Michel Polimer pergunta: com certeza você vai analisar o dólar. Aonde ele vai? Obrigado pela análise mandado via e-mail, ele agradece. Olá, Michel. Claro, então, dólar não podia faltar hoje, né? O dólar é a indicação mais clara, eu acho que a gente está tendo aí. Aquilo que a gente tinha falado por e-mail, que você também estava achando que se rompesse aquele fundo, isso aí ia se caracterizar como uma bandeira de baixa, de fato ocorreu, né? E na minha visão, então, aquela projeção é completamente válida, né? Que é esta que eu acabei de fazer. Vamos dar uma olhada no dólar futuro, que é o que a gente opera, né? Sempre bom dar uma olhada. Pergunta do Fá Santos, dólar futuro. Tá bom. Fá Santos. Dólar futuro, gente, embora eu esteja autista no dólar no médio prazo, tem uma coisa que a gente não pode fechar os olhos, que é esta reta de tendência de baixa, que é incrível. É uma baita reta de tendência de baixa, tá? Eu acho que ela vai ser rompida, por causa da minha tendência do gráfico, minha análise do gráfico à vista. Confio mais na minha análise no gráfico à vista do que nesta, tá? Dólar futuro fecha um pouco depois do dólar à vista. Vejam que aqui ele já deu uma recuadinha no rompimento. É um rompimento menos claro, né? Eu não tinha visto ainda como fechou o dólar futuro. E ele está num suporte, tá? Mas acho que continua válida a análise de que isso é uma bandeira de baixa e que, portanto, a projeção é esse mastro aqui. Vamos ver como é que fica no dólar futuro. A projeção é esse mastro. Aqui para no caso do dólar futuro, dá em 1,62 aproximadamente. Que é também mais ou menos um nível próximo a um nível de suporte, né, importante. Então acho que continua válida, embora aqui no gráfico futuro esse fechamento deixe menos forte, né, o gráfico do dólar futuro. Vamos ver no intraday. Tá muito claro aqui no intraday também. Rompeu esse retângulo aqui, ó. O que a gente vê como uma bandeira no diário, no intraday parece um retângulo, né? E aí a gente tem duas projeções para fazer quando a gente tem uma situação dessa. A gente pode projetar a amplitude do retângulo, e leva os preços para 1,67, tá? Então seria uma projeção mais imediata. E a gente pode fazer uma projeção também da perna anterior, que é uma projeção um pouco mais arrojada nesse caso, que dá em 1,63 aproximadamente. Então continua válida a mesma projeção que a gente fez no gráfico do dólar à vista, né, o dólar comercial. Aqui a gente pode pôr uma reta de tendência razoável também, bem boa, pode nos auxiliar em algum trade. Vai que ele resolve voltar aqui para perto, pode dar mais alguma indicação.
Pô, Felipe, então você acha que é certeza que isso vai acontecer, que vai lá para baixo? Não, acho que as chances são altas e acho que, vocês sabem, né, que a gente tem uma metodologia de operação, então a aposta máxima que a gente faria nesse caso aqui seria a perda de 0,25% do nosso capital, né? Então o método calcula as nossas posições, na verdade as posições do fundo com stop, para que qualquer posição que a gente assuma, o risco não exceda esse valor, né? Então, por exemplo, nesse caso do dólar, o stop, que a gente colocasse o stop aqui em cima desta, digamos que a gente colocasse o stop aqui em cima, tá, 6%, a gente ia operar, não estou conseguindo fazer a conta agora de cabeça, se a gente operasse 10% do nosso capital e perdesse 5%, 10 perde 5, a gente ia ter uma perda de 0,5 do nosso capital, 6,06. Então a gente ia operar bem menos de 10% do nosso capital, tá? Nessa posição. E quando eu ia achar que esse objetivo não é mais válido, o que me faria mudar de ideia? Se eventualmente os preços fizeram um engolfo ou qualquer coisa e fecharem acima desse nível aqui, que é 1,74. Se fecharem acima de 1,74, eles voltam para dentro dessa área de congestão e essa projeção deixa de fazer sentido, tá? Eventualmente daí eles também estariam rompendo esta retinha de tendência de baixo, tá? Enquanto isso não acontecer, fica válida esta projeção para 1,62, 1,63 do dólar futuro. Rodrigo está me chamando aqui? Tá com uma dúvida se esse gráfico é IBOV indexado ou em dólar comercial. O gráfico do IBOV indexado? Sim, o gráfico do Ibovespa indexado é em dólar comercial, Zé. Então é isso, pessoal. Mas o dólar é muito interessante analisar, né? Tem um outro gráfico que eu acho muito legal, recomendo vocês acompanharem de vez em quando também, que é o dólar indexado pela inflação. Aí a gente tem aqui no terminal uma base super longa de dólar, até porque a gente... mas peraí, tem que ser desde... Porque a gente queria uma base muito longa para poder indexar a nossa longa série do Ibovespa. E vejam que a gente tem, né? Uma longa tendência de baixa de longo prazo, né? Por que o gráfico no Brasil perde valor no longo prazo? Porque ele também perde valor nos Estados Unidos, tá? Por causa da inflação americana. Então isso é uma tendência normal. O dólar consegue comprar cada vez menos bens no Brasil, porque nos Estados Unidos também $1 compra cada vez menos bens, né? Então, para vocês terem uma ideia, naquele topo do dólar em que antes da primeira eleição do Lula, em que o dólar chegou a R$4, se a gente coloca inflação naquele valor, né, se a gente vê nesse gráfico inflacionado, na verdade aquilo equivalia a R$7. Então, hoje em dia, seria como se o dólar tivesse chegado ao valor de R$7. E esse último topo do dólar, que é 2,50 mais ou menos no gráfico à vista normal, quando a gente põe inflação ele fica em 2,80. Tal, né? Ainda não é uma diferença muito grande. Mas o que é incrível nesse gráfico é que a gente também consegue uma harmonia muito interessante. Eu acho que eu estou fazendo certo. Que é este canal de baixa. Vejam que incrível. Eu acho impressionante esse canal aqui. Assim como o do Ibovespa, é mais uma bússola para a gente olhar. Chegando aqui, eu não quero estar vendido em dólar se ele tocar essa reta. E eu não quero estar comprado em dólar se ele tocar essa reta daqui. Eu espero, numa situação dessa, estar comprado até aqui. Aqui eu já liquidar a posição. Mas acho que vale a pena também a gente acompanhar esse gráfico, tá? Vejam, ele tocou essa reta de baixo
muito bem tocado aqui 3 vezes, sendo que ela é paralela a essa reta superior, a reta resistência, que também foi tocada 3 vezes, né, embora aqui ele tenha rompido ligeiramente. Aqui acho que a gente também, embora a reta de tendência de baixa seja essa, a gente pode também colocar esta reta aqui, que também não foi rompida e gerou essa baita resistência do dólar, que aparentemente é o que fez com que os preços, que segurou os preços, a alta recente dos preços. Então, vamos ficar de olho que um eventual rompimento dessa reta aqui, aí sim a gente vai ter uma indicação forte de compra. Mas olhando esse gráfico, me parece, a sensação que eu tenho é que por mais que o dólar caia, não há muito espaço para ele cair abaixo de 1,56, né, que é o último fundo que ele fez. Tá? É isso aí, pessoal. Bom, é claro que ele seguiu essa harmonia durante todo esse período, né? E isso não quer dizer que ele vai continuar seguindo essa harmonia. Pode ser que ele passe a desrespeitar totalmente esse canal. Não quer dizer isso, mas não parece ser o mais provável, né? É um canal que ele respeita desde 1969. Eu não acho a coisa mais inteligente a gente apostar contra esse canal. Eu acho que as chances estariam totalmente a nosso favor se a gente apostar que ele vai continuar ocorrendo. Né? Até, pessoal, esse tipo de indicação, essas coisas de análise técnica que a gente vê, que geralmente a gente consegue pegar no longuíssimo prazo, né? Elas me fascinam, né? Eu acho incrível isso aí. E a harmonia que os preços seguem, né? E até teve um post no fórum essa semana, queria até comentar com vocês. Deixa eu ver se eu abro o fórum aqui. A gente está com a rede um pouco lenta. Então, aqui estamos tendo uma retransmissão aqui. Então, deixa eu ver. Aqui são os posts do Dow Jones, que estava comprado em RNAR3. Parece que teve um bom resultado. Não cheguei a ver esse post ainda. Bom, hoje deve ter tido. Gráficos indexados em dólar. Marcelo Mota, acho que é esse aqui, ó. Prezados colegas, tenho uma dúvida. Ao analisar o gráfico diário, devo priorizar o gráfico indexado em dólar ou não? Ah, não. Esse era só se ele deve priorizar o gráfico em dólar. E a gente, na nossa opinião, sim, né? Deixa eu ver se eu acho. Bate-papo Ibovespa. Não era essa também. Desculpem, gente. O mercado está por um fio, não era essa. O Bini também não. Bom, depois eu procuro, mas era um comentário, não sei se era um comentário em algum post, que o participante, a pessoa dizia o seguinte: esse nosso canal de alta do Ibovespa, ele não perderia a força dele pelo motivo de que poucas pessoas estão olhando para esse gráfico, né? E porque muito pouca gente indexa pelo dólar, e porque muitos estrangeiros olham a bolsa e eles não indexariam pelo dólar. Bom, no caso dos estrangeiros, é claro que é o oposto, né? Os estrangeiros, para eles, o que interessa é a oscilação dos preços em dólar, né? E por mais que eles não olhem esse gráfico especificamente, talvez eles olhem o gráfico do... Quer dizer, com certeza eles olham o gráfico do Brasil Fund, né, que é o EWZ, que é praticamente igual ao gráfico indexado em dólar. Mas acho que o mais legal, né, pessoal, o mais importante é a gente constatar que a análise técnica não funciona porque... Tem gente que acha isso, né? A análise técnica funciona porque está todo mundo olhando, então os preços... Isso faz com que quando chega numa resistência, as pessoas estão vendo o gráfico e falam, não, vamos vender porque isso faz com que os preços caiam. Não é assim, na minha opinião, né, na minha visão. Alguém constatou que os padrões se repetiam. Né? Alguém olhou um gráfico pela primeira vez, Charles Dow e outras pessoas antes dele também,
certamente o fizeram, como o próprio Jesse Livermore, que fazia isso sem ver o gráfico, mas só olhando o valor das ações, constatou que os preços seguiam padrões, né, que existiam padrões. Né? E aí, a partir da observação desses padrões, que já aconteciam, mesmo que ninguém estivesse observando esses padrões, ninguém estava vendo os gráficos, ou quase ninguém estava olhando os gráficos, mas mesmo assim, os padrões estavam acontecendo. Então, a análise técnica é anterior aos analistas, né, digamos. Os padrões de comportamento do mercado acontecem porque eles acontecem, porque, eu acredito, são padrões do comportamento humano em massa. Né? Os gráficos, eles nada mais são do que espelhos do comportamento humano, já que são os seres humanos que informam os preços. Né? Então, nesse sentido, eu não compro a ideia de que se não tem, que a análise técnica só funciona porque existem pessoas fazendo análise técnica, e que se alguém não estiver olhando, se não tiver com várias pessoas olhando um gráfico, então ele não terá harmonia. Né? E eu acho que um bom exemplo para um bom exemplo disso é o próprio gráfico do Ibovespa. Né? Como eu disse para vocês, meu pai só conseguiu essa base de 1963, que foi o que permitiu a ele traçar esta reta de tendência e, consequentemente, esta reta paralela aqui. Ele só conseguiu fazer isso aqui na década de 2000. Né? Talvez, é possível, acho que muito pouca gente via o gráfico indexado em dólar. Com essa base aqui, é possível que ninguém visse. É possível que, eventualmente, ninguém tivesse constatado que o Ibovespa se movimentava há décadas dentro desse canal. Né? E, no entanto, ele estava lá, se movendo aqui harmonicamente dentro desse canal, né? Durante todo esse período. Não sei se alguém já estava vendo isso antes, mas talvez não, ou se tivesse, era uma grande exceção a pessoa que estivesse olhando. Porque tinha que ser alguém que tivesse pego a base do IBV. Então talvez ninguém estivesse olhando isso, e mesmo assim o Ibovespa estava aqui, com essa enorme simetria, essas tendências de baixa, cujas retas também são paralelas. E ninguém estava observando isso. Né? Então é uma coisa assim, extremamente harmônica e que acontece em silêncio, no escuro. Ela não precisa de observadores. Mas os gráficos são uma forma de a gente observar isso. Né? O gráfico é uma lente que a gente pode observar toda essa harmonia, todos esses padrões. Né? E isso me deu uma sensação que é como o universo. Né? Tem tanta coisa acontecendo no universo, né? Nas estrelas, nas galáxias. Né? Até peguei um papel de parede aqui. Vejam, isso aqui, eu não sei o que é isso, mas é alguma foto do Hubble. Tá? E tem várias fotos incríveis do Hubble que esse papel de parede fica mudando. E esse tipo de coisa acontece em sei lá quantas bilhões de coisas como essa, de fenômenos incríveis como esse. E vejam a beleza disso, a harmonia também no universo, mesmo sem ninguém estar observando. Né? E o Hubble nos permite ver parte desses fenômenos. Né? Assim como os gráficos, e muitas vezes os gráficos indexados, nos permitem ver fenômenos como esse aqui, né? Que é esse do gráfico que está aqui dentro. Então eu achei interessante, queria compartilhar com vocês essas considerações. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos para as perguntas, que já estamos 11 minutos atrasados. Rodrigo? Bom, o Maurício BH, ele pergunta de OGXP3, e o Léo de Curitiba também pergunta de OGXP3 e diz: montei hoje uma trava de baixa para os próximos dias, série K13 e K14. Tá. Então quem perguntou foi o Maurício, e quem falou da trava de baixa? Léo Curitiba, tá bom. Então vamos ver OGXP3. Léo, eu já vou te adiantando que eu
eu tenho muito pouca experiência em operação com opções, então acho que eu não vou saber te responder exatamente da forma como você espera essa pergunta da sua trava de baixo, tá? Que eu não entendo muito como é essa operação. Mas eu acho que eu vou te dar uma indicação do que eu acho que é a direção do papel, né? E como isso deve te ajudar a você ver se foi uma boa estratégia ou não. Porque, pessoal, por mais que a gente às vezes estude algum assunto, né, eu acho que a gente só passa a realmente entender e ter propriedade a falar sobre ele quando a gente pôs a mão na massa e teve bastante prática naquilo, né. Não é o meu caso em opções, né, já aprendi a teoria e tal, mas não a prática, né, porque nunca tive muito interesse em operar opções. Então, por outro lado, a análise técnica é uma coisa que desde o primeiro dia que eu passei a mexer num gráfico, eu passei a exercitar com muita frequência, né? E isso acaba nos dando propriedade para ter uma opinião sobre aquilo, né? E isso é pessoal, né? Cada pessoa vai ter as suas preferências. Então vamos lá, OGXP3. Ações. Bom, a gente tinha uma análise aqui antiga que aparentemente chegou. Ó, a GXP3 ela está com essa resistência aqui, acho que o correto seria aqui. Melhor ponto. Uau! Muito bom isso aqui. Bom, vejam que ela perdeu essa enorme acumulação lateral também, que teoricamente projetava tudo isso para baixo. Mas os preços não cumpriram toda essa queda que projetava os preços para 7, né? Lembrando que eu estou vendo o gráfico corrigido pelo dólar. E os preços entraram de novo para dentro desta acumulação, né? Era o 13 o suporte aqui, a resistência que foi rompida e agora vira um suporte. Os preços entraram aqui para dentro de novo, tá? Como eu disse, quando isso acontece, a projeção anterior é invalidada. Então, essa projeção aqui não existe mais. Médio prazo, os preços voltam a estar numa tendência lateralizada, né? Médio e longo prazo aí. Por outro lado, a gente teve também aqui algo semelhante, só que no fundo, né, que seria esse fundo duplo. Agora a gente pode ver claramente que foi um fundo duplo. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, pegar a amplitude dele e projetar no sentido contrário, né, no sentido do rompimento. E leva os preços aqui para casa de 17. E como vocês podem ver, tem uma resistência aqui também, tá? Bom, então essa é a projeção, tá? Eu acho que ele vai para 17, 17,5. Mais do que isso, por enquanto, com o gráfico que a gente tem agora, os desenhos gráficos que a gente tem agora, não dá para apontar, ok? Então isso no médio prazo, 17,50. Isso vale até quando? Se os preços entrarem aqui para dentro de 13 de novo, não vai mais valer, mas por enquanto está valendo. Vamos mais para o curto prazo agora. A gente tem uma pequena retinha de tendência de alta. Tem 2 pontos, mas está valendo. Eu vou até fazer um canalzinho aqui. Muito bom, tudo bem. Ok. E aqui eu estou identificando que os preços estão em uma resistência, tá? E 15 é uma resistência. Vejam, temos esses 3 fundos, aqui tem um topinho, então ele está numa resistência. O papel deixa um candle pequeno. Candle pequeno indica indefinição. Então, eu jamais compraria aqui, embora eu tenha essa projeção de médio prazo, de alta, eu jamais compraria aqui, porque eu só teria um stop aqui embaixo. E candle curto indica falta de força. E eu não quero ver algo com falta de força numa região de vendidos. Por que é uma região de vendidos? Porque a gente está numa resistência.
tá? Então é uma casa de ursos aqui. Então isso aqui parece que os preços vão cair um pouco no curto prazo, pelo menos até pegar essa retinha de tendência de alta. Então eu observaria eventualmente os preços chegarem nessa reta de tendência de alta para poder tomar alguma atitude. Se eles romperem essa retinha de tendência, eu também não... Dá para imaginar o quê? Dá para imaginar uma possível queda até 13. Tá? Vamos dar uma olhada rápida no gráfico intraday. OGXP3. A gente tinha esse teórico canalzinho, foi rompido, então ele deixa de ter rompido com força, né? Os preços não respeitaram ele, então ele deixa de ter validade. Por enquanto, pelo menos. Aqui a gente tem essa retinha de tendência de alta, essa retinha está ótima, né? Talvez aqui, talvez aqui. Por outro lado, se a gente tiver um canalzinho, eles estão chegando aqui, né? Vamos ver se a gente tem alguma... Acho que as resistências no intraday, que não é indexado, estão mais aqui em 15,60. Né? 15,60 ou 15,20 aqui mesmo. Sim, ele está numa resistência, sim. Então, isso aqui não é assim animador no curto prazo para a compra. Tá? Olhando no intraday, você pode até traçar essa retinha aqui. E... observar, se você já tiver comprado, depende da sua estratégia, de onde você comprou. Se eu tivesse comprado aqui, meu stop provavelmente estaria abaixo deste fundinho aqui, que eu me protegeria da reta, tá? Esse fundinho está abaixo de 14, me protege desta reta pequena e deste pequeno fundo aqui também, ok? Vejam, isso aqui já parece que foi 1, 2, 3 pernas de alta, talvez também indicaria uma correção maior. Então, parece que o mercado vai pegar um fôlego aí, vai cair um pouco. Ok. Espero ter ajudado. Próxima pergunta, Rodrigo. Próxima pergunta é do Rodolfo. Ele fala boa noite, boa tarde a todos. Fausto, por gentileza, análise de IP3. Grato e abraço. Tá bom, Rodolfo. Bom, em lugar do Fausto, eu vou responder aqui para você, Rodolfo. Então é IP3, né? Hipermarcas, Rodolfo. Vamos lá. Pá. Hipermarcas, IP3. Então, pessoal, muito estranho eu tô achando hoje. Vejam, esse é o candle de hipermarcas. 27 de outubro, tá certo. Um dia como hoje, deixa eu diminuir um pouco aqui a tela. É muito estranho, num dia como hoje, o mercado fechar nesses níveis. Ou fechar com um candle de baixa como esse, né? Ajeitando o zoom do programinha aqui. Tenho menos prática pro meu pai, mas acho que agora foi. Pra vocês poderem ver o gráfico mais de perto. Vocês não acham estranho, pessoal? O Ibovespa, os mercados tendo essa baita alta e um gráfico me deixa esse candle aqui. Não dá, esse tamanho está muito pequeno, eu não consigo analisar o gráfico tão pequeno. Agora sim. Então, ruim isso, tá? Quando eu vejo os preços subindo no mercado em geral e algum papel caindo, eu acho bem ruim. Aliás, isso aconteceu em vários setores, em vários papéis do setor de consumo. Então, antes de analisar melhor Hiper 3, eu vou dar uma olhada no setor de consumo.
Também um candle bem fraquinho, né? Um candle fraco, tá? Então vou voltar aqui para IP3. Não tem compra aqui, certamente, porque isso aqui está parecendo uma deriva. E esse candle é feio, tá? É baixista. Deixa eu limpar um pouco o gráfico que está muito poluído. Pum. Ufa, que alívio. Se eu não me engano, os preços já estão eles estão próximos de uma resistência aqui que é um... Quer ver? Eu só vou olhar esse gráfico. Tem uma situação, pessoal, quando o dólar mexe muito, é importante a gente olhar o gráfico também com os preços em dólares, porque tem um ajuste no candle do dia que só é feito no dia seguinte. Precisa ser assim, porque senão fica praticamente inviável você o terminal, o software, fazer esse cálculo de indexação, tá? Então vejam que o candle está bem mais para cima, mas ainda assim um candle de baixa, né? Então não gosto muito desse papel, não vejo nenhum padrão claro aqui agora, tá? Por outro lado, ele já aparentemente fez 1, 2, 3 pernas de baixa, o que pode até indicar uma alta, né? Uma alta maior no médio prazo. Mas acho que tem essa reta importante, e essa reta é um limite para uma potencial alta. Hoje essa reta está passando em torno de entre 11 e 12. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente ver nesse papel. Outra coisa é uma reta de tendência de alta aqui, que eventualmente pode dar uma indicação de venda, se ele romper essa reta. A melhor indicação de venda seria se ele subisse de novo, chegasse nessa reta de tendência de alta, de baixa e caísse. Mas enfim, não gosto desse papel, ele está estranho, ele está subindo, mas com esse candle preto aqui. Vou dar uma olhada no intraday nele para ver se a gente tem alguma coisa. É um nível de resistência relevante. Aqui essa região dos 10, né? Muito mais importante por ser um número redondo, que é 10. Opa. Novamente a gente tem aquela retinha de tendência de alta. E preços caindo, né? Não venderia antes do rompimento dessa tendência de alta, não pensaria em comprar antes desta rompimento dessa resistência, tá? Então a resistência está em 10, né? E essa retinha de tendência hoje está passando em 9,50. Se eu tivesse comprado nesse papel, meu stop, da forma como a gente opera, né, aqui na Constop, estaria provavelmente aqui em 9,34 ou 9,45. Se eu tivesse vendido, certamente meu stop estaria aqui acima de 10, sei lá, 10 e 16, tá bom? Bom, esse papel não tem muito o que ver aqui. Na verdade, eu nem gostaria de estar nem comprado nem vendido nesse papel. Próxima pergunta, Rodrigo, por favor. Aurélio pergunta, você poderia comentar Fibria? Fibria, claro, Marco Aurélio, vamos ver Fibria. Fibre 3. Ok. Esse gráfico eu achei bem interessante. Ele teve esse baita movimento de topo, bem claro, né? Um cabeça e ombros, ótimo. A projeção já foi cumprida. E ele chegou num nível de suporte
fortíssimo. Vejam, esse gráfico é desde 1988. Esses primeiros topos aqui são em 89. Aqui mais um topo em 94. Aqui mais alguns topos próximos no começo dos anos 2000. Tá? Então é uma região de suportes muito importante. O que indica que sim, isso aqui pode ter sido no médio prazo um fundo importante, que fará com que os preços vão subir mais. Né? Para a gente chegar a essa conclusão, no entanto, os preços primeiro terão que romper esta reta de tendência de baixa. Tá? Acho que não dá para falar que romperam ainda, certamente. Vejam, uma reta que vem desde junho. Lembrando que eu estou vendo o gráfico corrigido pelo dólar. Tá? Só um momentinho, tomar uma água. Então, interessante isso aqui. Talvez um rompimento nos dê uma oportunidade de compra em fibra, projetando aqui para a casa dos 24, que seria um grande pullback para essa reta de pescoço. Né? Mas na verdade o motivo dessa projeção seria que ele ia se aproximar desta reta de tendência de baixa. Ótima reta de tendência de baixa, porque pegou 1, 2, 3, 4, 5 pontos bastante distantes entre si. Então não daria para projetar acima disso também. Né? Por outro lado, não tem nada impulsivo, assim, nenhuma formação de fundo clara que levasse a essa projeção. Então talvez o mais conservador fosse projetar aqui no máximo para o terceiro nível Fibonacci, que é 20. Isso se esse topo for rompido. Tá? Se essa reta de tendência de baixa for rompida. Eu acho que o rompimento de retas de tendência de baixa, a gente sempre tem que confirmar ele com rompimentos de níveis de suporte e resistência. Tá? Como aqui no diário não está claro nenhum nível de suporte e resistência próximo, eu vou abrir no intraday. Fibre. Tá? Só para dizer para vocês, pessoal, isso aqui para baixo a gente chama aqui na Constop de reta resistência. Tá? Nomenclatura que meu pai usa há mais de 20 anos aí. Então isso aqui é uma reta resistência. Isso aqui é um nível de resistência. Tá? Então quando ela é inclinada a gente chama reta. E quando ela é horizontal a gente chama de nível. Então eu acho que sempre que os preços a gente está esperando que eles rompam uma reta de resistência, é importante a gente confirmar isso com um nível de resistência, já que os níveis, por serem horizontais, são muito mais precisos do que as retas que são na diagonal. Né? Então, no intraday o que a gente tem? No intraday é o contrário. O nível está abaixo da reta. Tá? Vejam, mas a gente tem um nível claro aqui que é esses 15,60. Dado que a gente tem essa retinha no intraday, eu não compraria quando os preços estiverem abaixo dessa retinha. Tá? Isso aqui já vai ser uma bela indicação de compra, o rompimento aqui desses 15,80, né, que confirmaria o rompimento dessa resistência, um eventual rompimento aí. Mas eu esperaria aqui até os 16,40 mais ou menos para operar esse papel. E aí, quem sabe, a gente até usa esses níveis aqui. Tá? Então, pronto. Usaria esse nível aqui de gatilho para uma eventual compra. Que é aproximadamente 16,20 e tal. Enfim, observar para ver se ele vai chegar, se vai romper e como ele faria isso. Né? E para baixa... Pois é, isso aqui pode acabar virando uma indicação de baixa porque ele ainda não rompeu a reta. Então, você tem um engolfo numa reta, um eventual engolfo amanhã aqui, pode sim ser uma indicação de baixa. Melhor ainda se for algo que rompa
pelo menos essa pequena retinha aqui de tendência de alta, aí ele pode ser uma baixa porque está na reta, né? Bom, enfim, agora não tem o que fazer. Tem que observar para amanhã, para depois. Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Do Ike Batista. Favor analisar Noto 3. Claro, Ike. Vamos lá. Ike bastante presente no nosso chat também. Obrigado pela participação, Ike. No nosso fórum, quer dizer. Também no chat aqui, mas no fórum. Noto 3 até eu já vi hoje também e foi uma das que me chamou a atenção, também do setor de consumo. E vejam, tem até uma análise que eu tinha feito aqui hoje, que a gente levou para o nosso board de analistas e resolvemos que não está tão clara resolvemos não publicar uma lâmina de Natura 3, embora tenha ido para a nossa primeira seleção, não passou na final, né? Como alguns de vocês já sabem, a gente só publica recomendações de compra ou venda quando pelo menos 4 dos 5 analistas que compõem nosso comitê de análise técnica, né? Então pelo menos 4-1, quando pelo menos 4 concordam, a gente publica uma lâmina. Não foi o caso no caso de Natura, tá? Mesmo eu olhando melhor agora, acho que eu ainda não venderia hoje. Para o fundo também tem a situação de que o mês está virando e é complicado você assumir risco na virada do mês, né? Então vamos lá. Vejam, assim como hipermarcas, Natura teve um comportamento atípico quando comparado ao mercado hoje, né? Ela caiu, teve uma bela queda Natura de aproximadamente de 3,9%, chegou a cair quase 6% chegou a cair Natura hoje. Então isso indica alguma coisa ruim, porque se não está subindo nem com toda a força compradora que estava no mercado hoje, por que será? Talvez esteja alguma coisa ruim acontecendo. Então, olhando só o gráfico diário indexado, a gente tem sim uma configuração de venda aqui, tá? E a gente pode até fazer esta projeção. Tá, a gente está fazendo essa projeção. Eu acho válida essa projeção. Agora eu vou mostrar para vocês por que a gente resolveu não vender. Porque olhando o intraday, não vender não recomendar a venda, né? Porque a gente não opera, né? A gente de fato não opera. Quem opera é o fundo para o qual a gente faz recomendações, né? Do qual nós somos consultores. E fazemos recomendações de compra ou venda. E também os nossos clientes, que são clientes da lâmina, né? Também recebem essas mesmas recomendações. A lâmina, eu digo, são os alertas com stop, né? Os alertas de trade, né? Hoje a gente lançou o produto como alertas com stop, mas durante a criação dele, o desenvolvimento, a gente chamava de lâmina, né? Porque é uma lâmina que aparece. E às vezes a gente acaba falando esse termo, né? Vocês já viram, né? As lâminas são os alertas são... Deixa eu selecionar algum aqui para vocês verem. Tem até algum que tenha valido com stop. Então, não, na verdade hoje não teve um novo alerta, mas o alerta é uma situação como essa aqui, tá? Isso aqui aparece na tela do cliente. O fundo é um dos clientes e ele fala o que a gente recomenda. Hoje, por exemplo, a gente recomendou o encerramento de uma operação de venda
de Pão de Açúcar. Na verdade, isso aqui, esse encerramento foi feito por... O stop foi acionado, né? Era uma operação de venda. Você deve imaginar que hoje foi acionado o stop. Bom, mas em Natura o caso é esse, tá? A gente achou que ele está um pouco no meio do caminho aqui no gráfico intraday. Em breve a gente tem um suporte importante aqui a 32, então achamos melhor não vender agora, tá? Não recomendar venda agora. Não pareceu um timing ideal assim. Mas em termos de projeção, eu acho que há grandes chances de ele vir para cá, os preços virem para cá. E essa projeção se torna inválida se eles romperem o topo de 36. Eu acho isso, mas não com certeza suficiente para recomendar venda nesse momento, tá? De Natura. Mas a minha... Eu acho sim que muito mais chance de cair do que subir, tá? Ok, então acho que Natura é isso. Próxima pergunta, Rodrigo, por favor. A próxima pergunta é do Jaime. Ele pede para analisar ITSA4. ITSA4. Obrigado, Rodrigo. Itaúsa, vamos ver. Antes de ver Itaúsa, eu quero só dar uma olhadinha no índice financeiro. A análise fica mais completa também. Tá. Índice financeiro tem muito pouco base de dados. Não estou conseguindo identificar nada aqui. Para mim ele está no meio de... Tudo bem que está rompendo essa reta de tendência de baixa, mas ele está no meio de um... não sei... De uma lateralização, né? De um fuzué, a gente diria. Um vai e volta aqui. Que não... Eu não gosto de operar papéis em situações como essa, quando ele está no meio de uma lateralização assim. Então, financeiro, não consigo chegar a nenhuma conclusão, a não ser a de que eu prefiro não estar operando financeiro nesse momento. Então, vamos ver o caso de Itaúsa, que pode ser uma situação diferente. Vejam, Itaúsa tem essa bela reta, que é ainda mais legal em Itaú, né? Mas é uma ótima reta e os preços sentiram essa reta e estão subindo, tá? No entanto, hoje eles deixaram um candle de indefinição numa resistência, tá? Vejam, um candle pequeno, uma resistência importante. Isso pode configurar, se amanhã a gente tiver uma confirmação, que seria um candle para baixo, tá? Se a gente tiver uma confirmação de uma reversão, né, desta alta anterior, isso aqui vai configurar uma estrela em uma resistência, então é uma clara indicação de venda, tá? E deve fazer com que os preços, se isso de fato se confirmar, caiam para 10, por causa dos 10, assim, pelo menos, que seria a base dessa deriva, né? Qual deriva? Essa deriva aqui, ó, vejam que os preços subiram com força aqui e a partir daqui começaram a subir com menos força. Tá? Então eles começaram a derivar no sentido da tendência anterior, porque pode acontecer também deles subirem e derivarem, mas derivarem no sentido contrário ao da tendência anterior. Isso aqui é a bandeira de alta, indica que os preços estão ganhando força para continuar a alta. Quando a gente vê o contrário, no entanto, os preços também derivam, mas no mesmo sentido da tendência anterior, então uma alta, eles começam a derivar, ou seja, se arrastar para cima, isso aqui indica baixa, tá? Pelo menos para a base dessa deriva. Então é isso que eu estou vendo aqui em Itaúsa, um movimento de alta com pouca força, parece uma deriva, e uma possível estrela numa resistência, né? Acho que, batendo o olho nisso, grandes chances de a gente ter uma queda amanhã em Itaúsa, tá? No médio prazo não dá para falar mais nada porque ela está muito lateralizada. Agora, se a gente tiver uma queda amanhã, pode ser uma oportunidade de se entrar numa operação de baixa, tá? Se for confirmado esse rompimento. Por quê? Porque a gente vai ter um ótimo nível para colocar o stop protegido e a gente tem uma probabilidade muito alta de uma baixa, pelo menos
nos próximos dias, pelo menos até 10. E isso já nos permitiria, com as regras que a gente utiliza no método com stop, já nos permitiria apertar o nosso stop, né, pelo menos para o preço de entrada na posição, o que tiraria o risco da posição. Então, está feio. Apesar da alta, no curto prazo está feio, porque isso aqui... vejam, quando eu olho isso aqui, o gráfico se arrastando, aí ele faz um gap e deixa um candle pequeno numa resistência. Eu acho muito improvável que ele tenha força amanhã para romper essa resistência, tá? Eu acho muito improvável, porque candle pequeno mostra indecisão, falta de força. Gap geralmente faz com que gap antes da resistência faz com que os preços percam uma força, porque eles gastam energia para chegar até aqui. Mas que energia é essa que é gasta? Bom, muitas pessoas compraram, houveram muitas ordens de compra aqui para fazer com que os preços chegassem aqui. Então, essas compras que foram feitas aqui não vão ser novamente feitas aqui, no dia seguinte. Especificamente essas compras. Então, já tiveram muitos comprados se alistando aos exércitos dos comprados para fazer esse gap, acreditando que os preços iam subir. Os preços chegam aqui e não conseguem romper essa resistência. Isso psicologicamente abala os comprados e é muito improvável que vá ter uma força de compra, dado que isso aconteceu, né, amanhã. Então, isso aqui me indica baixa no curto prazo. Próxima pergunta, vamos lá. Pergunta do Francisco, ele pede análise de BBDC4. BBDC4, Francisco, ok. Vamos lá. Bom, como eu demorei 11 minutos para começar a responder as perguntas, eu também vou postergar o final da nossa quinta técnica. O Rodrigo está me falando que tem um monte de perguntas. Pois é, eu gostaria de poder responder todas, gente. Recomendo que vocês coloquem aquilo que vocês tiverem muito... que vocês quiserem no fórum, né? Porque a gente sempre dá uma olhada e tenta responder as perguntas que são colocadas, vai respondendo ao longo da semana. E aí os outros participantes também podem dar a opinião deles, né? Mas vamos lá, vamos tentar responder rapidamente. Desculpa, repetindo, a pergunta foi do Francisco, né? Isso. Tá. E era sobre BBDC4. BBDC4. Ok, Francisco, vamos lá. Bradesco. Então, mantendo o setor financeiro. Itaúsa parece estar com pouca força. Putz, mesma coisa, ó. Uma faixa de resistência, deixa eu ver de onde vem. Essa resistência, embora ela não tenha sido... ela foi respeitada, assim, mas não milimetricamente durante o período aqui a resistência de 32, mais ou menos. Durante essa acumulação, ela é uma baita resistência porque é o topo de 2008, tá? Então, a partir de lá, os preços caíram 70% em dólares. Então, é muito provável que esse valor esteja marcado na cabeça dos participantes do mercado, né? Então, é uma resistência importante. Os preços deixaram um candle também, após um gap, um candle preto, pequeno, um pouco maior que o de Itaúsa, indicando uma indefinição com mais força dos vendidos em uma resistência. Isso indica baixa de curto prazo, tá? E amanhã, se a gente tiver uma confirmação, também vamos ter uma formação de estrela. E principalmente se isso romper esta reta de tendência de baixa, a gente pode ter uma indicação de venda aí também. Eu não gosto muito não gostaria muito de vender aqui, porque também acho que está muito... não está nada claro, não está harmônico. Essa parte desse gráfico não está muito harmônica, tá? Vejam, isso é interessante também. A gente tem aqui traçado uma reta de tendência de alta, que foi respeitada aqui. Voltando, essa reta vem desde 2002.
ela foi respeitada aqui em agosto, setembro, houve um rompimento e isso pode estar sendo um pullback. Tá? Então, também não é animador esse fechamento. Cara de baixo no curto prazo. Só dar uma olhadinha no intraday. Não vou dar uma olhadinha no intraday para a gente poder responder mais perguntas. Tá? Mas a cara de baixo no curto prazo. Ok, vamos lá. Próxima pergunta, Rodrigo. Próxima pergunta é do Dojeb e ele pergunta: o suporte de 58 mil pontos do Ibovespa foi rompido. É sinal de reversão? Suporte de 58 mil pontos. Talvez você esteja falando da resistência. Deixa eu dar uma olhada. Dojeb também, bastante presente no nosso chat. Legal. Ok. Ibovespa. Então, Dojeb, sim, eu acho que você estava se referindo ao Ibovespa, a resistência de 58 mil pontos, né? Porque lembrando que quando você tem um nível importante, os preços estão abaixo dele, a gente chama esse nível de resistência, porque os preços têm dificuldade de passar dele. Uma vez que os preços estão acima desse nível, aí a gente passa a chamar esse nível de suporte. Tá? Bom, agora ele virou suporte, de fato nesse caso você estaria certo, mas o que você estava se referindo era o rompimento de uma resistência, tá? 58 mil pontos. Essa resistência, ela é clara aqui no... Deixa eu ver. Sim, a gente tem uma resistência a 58 mil pontos, que é essa que eu coloquei aqui. Importante, foi rompida, e acho que ela está ainda mais clara no gráfico não indexado, como a gente já viu, né, nesse caso. Então, Dojeb, acho que vale toda a análise que eu falei do Ibovespa, né? Tá com cara, assim, de reversão, mas eu ainda não compro a ideia de reversão, porque os preços estão próximos e não romperam e desromperam hoje no intraday de um nível que é muito importante, principalmente no gráfico do índice futuro, que são 60 mil pontos. Por ser um número redondo, eu, digamos, me dou ao luxo, ou quero ter a segurança de ver esse número redondo, que está muito próximo, ser rompido antes de chegar a uma conclusão importante, que é a de que os preços assumiram uma alta no curto prazo, né? Uma alta que pode levar os preços, inclusive, para o topo histórico dos mercados, que é casa de 72 mil pontos. Então, eu estou aguardando o rompimento desses 60 mil, que não ocorreu, esse rompimento não ocorreu hoje no Ibovespa e nem no índice futuro, dado o fechamento que foi abaixo disso, para poder fazer essa projeção. Se acontecer isso, aí a melhor indicação de alta vai vir do índice futuro, porque ele está com um suporte, um fundo duplo, um possível fundo duplo, né? Ele vai ser um fundo duplo se esse rompimento ocorrer, que está que termina exatamente, né, a resistência desse fundo duplo é exatamente os 60 mil. Tá? Então eu acho que aqui a gente tem uma ótima indicação. Se ocorrer o rompimento, né, a gente tiver um candle diário fechando acima de 60 mil, próximo da máxima, aí a gente vai poder inclusive projetar todo esse topo duplo lá para casa de 71, 72, 70 mil. Tá? Que é a projeção do fundo duplo. Né? Mas isso ainda não aconteceu. Então, sua pergunta de se é um sinal de reversão, como eu disse, é um sinal amarelo. Ainda não é o sinal verde dessa reversão. Tá? Ok? Próxima pergunta, Rodrigo, por favor. A próxima pergunta é do Oliveira e ele pede para analisar BISA 3. Obrigado, Rodrigo. Então, BISA 3. Vamos lá, Oliveira. Ações. BISA 3. Tá. Então, BISA 3.
Pessoal, vejam, a grande maioria, eu estou constatando que a grande maioria das ações que a gente está analisando aqui deixou candles curtos, candles que não dão certeza do que está acontecendo com os papéis. Esse também está sendo o caso, estou olhando aqui em BISA 3. Né? Então, acho que isso ainda confirma mais ainda essa resposta que eu dei para o Dojeb, de que ainda não dá para a gente falar que houve uma reversão nos mercados brasileiros, uma reversão indicando uma alta mais acelerada no curto prazo. Tá? E acho que, felizmente, a gente tem um bom divisor de águas, porque também não dá para a gente ficar na dúvida para sempre. Né? É ruim quando isso acontece. Pode acontecer se a gente não tem nenhuma indicação, mas no Brasil a gente tem esses 60 mil pontos aí que eu acho que são uma resistência relevante para a gente observar. Vamos lá para a BISA 3. Vejam, ela deixou um martelo, desculpem, uma estrela cadente, né, que é este candle aqui. Tá? Ó, vejam, estrela cadente, um nível muito... tirar esse objetivo aqui que não é mais necessário. Muito próximo a essa reta de tendência de baixa, onde os preços devem sentir resistência. Tá? Essa reta, talvez no futuro a gente vai ajustar ela e colocar ela aqui, e vai ser exatamente em cima. Tá? Então, por um lado, isso estava indicando alta. Por quê? Porque aqui a gente tinha algo que se assemelha e parece ser uma bandeira de alta. Foi uma bandeira de alta. Aí, teoricamente, a gente projeta este mastro aqui, mas eu nunca faço uma projeção acima de uma reta de tendência de baixa que eu considero importante. E eu considero essa reta de tendência de baixa importante. Então, a minha projeção teria sido para cá. Como esse nível praticamente já foi atingido, os preços chegaram lá e fizeram um candle de reversão, tá? Esse candle por si só é uma figura de reversão. Os preços subiram e depois caíram. Também está com cara de que, enfim, eu não venderia isso aqui ainda, tá? Por quê? Porque rompeu uma bandeira de alta, porque está numa tendência de alta de curto prazo, que a gente pode delimitar com essa reta, mas jamais compraria algo nessa situação também, tá? Estaria com stops apertados, tanto se eu tivesse vendido quanto comprado, ok? Ok, Rodrigão, próxima pergunta, por favor. Do Zé e o Newton também pergunta, a do Zé é o seguinte: Vale 5 fechou na resistência, pena não ter fechado acima de 42, tendência de corrigir antes de voltar a subir. E o Newton gostaria que você analisasse Vale 5 em reais. Tá, legal. Então vamos lá, Zé e Newton, analisar Vale 5, Vale 5 não pode faltar, né? Então vou analisar em dólares, com as considerações do Zé. E depois em reais. Vale 5. Acho que tem um problema com a reta aqui. Então, Vale 5 tem essa reta de tendência de alta muito bonita aqui. Também. Que... Vejam, essa reta, só uma curiosidade, ela vem desde 88, né? Eu ainda não sei, por enquanto essa minha reta está aqui, desta forma, tá? Pode ser que no futuro eu ajuste ela para cá. Se os preços engatarem uma tendência de alta aqui e não voltarem mais a tocá-la por um bom tempo, eu vou ajustá-la para cá, porque eu vou acreditar, vai me parecer que esse vai ter sido o suporte que ela sentiu. Mas por enquanto eu prefiro ser conservador e colocar a reta aqui mais embaixo, tocando milimetricamente esses dois fundos e esses dois aqui também. Embora este de 2008 não tenha tocado, né? Queda de 2008, exato. Um gráfico muito legal também, se a gente considerar esse nível de resistência e esse aqui do topo histórico. Mais uma coisa muito bacana, aqui a gente tem um nível de suporte fantástico. Vejam, vem desde 2007, este topo, este fundo,
2 fundos e agora o fundo foi exatamente ali. Então, Vale está claramente em uma acumulação, um movimento lateral, que eu acredito que é uma formação de topo, mas que eu só vou ter essa confirmação se ele rompeu esse suporte que hoje está em 34. Então aqui, no médio prazo é de lado, Vale, não tenho o que falar. Tá? Vamos ver mais no curto prazo então. E aí o Zé diz o seguinte, que Vale fechou na resistência, pena não ter fechado acima de 42. Tendência de corrigir antes de voltar a subir? Pena não ter fechado acima de 42. Exato, é uma pena para quem está comprado, Zé. Né? Vejam, no gráfico em dólares, 42 não representa praticamente nada. Tá? Não vejo qual é a resistência aqui. Então, isso deve ser uma resistência importante no gráfico em reais. E que o Newton pediu para eu analisar. Então, já vou mudar a análise para o gráfico em reais. Mas, novamente, pessoal, isso aqui é um candle de indefinição. Tá? Isso indica baixa. E mais um papel que está indicando baixa aqui, apesar de toda a alta que o Ibovespa teve hoje. Porque é um candle de indefinição depois de um gap. Uma probabilidade maior de baixa do que de alta aqui, na minha opinião. Embora não seja o suficiente para eu assumir uma posição de baixa agora, tá? Porque não estou vendo nenhuma resistência aqui, está no meio do nada esse candle, para mim. Quando a gente olha o gráfico em reais, deve ter uma resistência aí para vocês estarem perguntando. Aí, como eu vou olhar o gráfico em reais, vou pegar desde 1995, vai? Que aí não tem erro. São datas posteriores ao plano real. Bom, vou analisar a partir daqui. Também está muito parecido com o gráfico em dólar, esse momento mais recente. E vamos ver no curto prazo aqui. Talvez vocês estejam se referindo a esta reta de tendência de baixa. E a este nível aqui. Sim, é uma resistência. Então, nesse gráfico, realmente está mais claro que Vale está numa zona de resistências não desprezíveis, resistências importantes. Ela pode não ter tocado milimetricamente, mas está lá. Acho isso aqui horrível, pessoal. Acho isso aqui horrível no sentido de para os comprados, né? Acho aqui uma grande cara de baixa no curto prazo, né? Não dá para falar que isso aqui vai iniciar uma baixa que vai cair até aqui. Não dá para falar. Mas grandes chances, na minha opinião, de se iniciar uma baixa que leve para a base desse triângulo aqui, tá? Isso aqui está formando um triângulo bonito, né? Agora, os livros, o Steve Nissen, que é o analista que trouxe para o ocidente os candlesticks, falam que essa formação de estrela, embora isso aqui já esteja parecendo uma estrela cadente, mas é mais uma estrela que é um candle pequeno após um gap, a gente deva esperar um candle de confirmação, tá? Então isso aqui não é indicação suficiente teoricamente para baixo. Mas também não deixa de ser para os mais arrojados, pode ser uma oportunidade. Olhando no gráfico intraday, eu já não acho que essa resistência está tão clara. Então, não, eu não venderia Vale agora, mas está com cara de que vai cair no curto prazo. Tá? É isso, Vale tá muito misturado o gráfico aqui, não tá dando boas indicações. Próxima pergunta, Rodrigo? Próxima pergunta é do Wagner. Ele pede para analisar HGTX3. Tá bom, Wagner. Então eu vou analisar a do Wagner, depois mais uma e aí a gente termina, tá, pessoal? Por causa do horário, né? Então, HGTX3.
Agora sim, hein? Um papel fechando próximo à máxima. Isso é indicação de força de alta. Essa alta está, no entanto, levando ele para próximo de uma faixa de resistência importante. Então também não dá para comprar o papel agora. Por que essa faixa de resistência é importante? Além dessa reta que não é tão forte assim, porque ela é muito pouco inclinada, tal. Mas aqui a gente tem topos importantíssimos, inclusive o topo histórico, né? Então, sim, essa é uma faixa de resistência importantíssima que vai aqui desde 38 até 41. Então, não tem compra desse papel abaixo de 41. Enquanto nessa região aqui, deixa eu desenhar. Nessa região, acho que não dá para comprar o papel. Quem comprou, comprou. E tem que administrar os stops, tá? Se alguém está comprado, sugiro seguir essa reta de tendência de alta e, se os preços fecharem abaixo, colocar o stop em algum ponto abaixo dela, né? Isso olhando o diário. Acho que só dá para quem não está comprado e está pensando em compra, tem que esperar romper o topo histórico, que está a 41, não está tão distante assim. É isso aí. Eventualmente observar também quem está baixista como nós, né, por um prazo maior assim, também ficar de olho para ver se ele não vai deixar alguma indicação de venda, alguma formação de candlestick de venda e tal. Bom, Rodrigo me avisou aqui que muita gente quer Petri 4, mas vai demorar. Então, é claro, vamos analisar Petri 4, até porque é nosso costume analisar Vale 5 e Petri 4, mas dessa vez eu me esqueci. Então já analisamos Vale 5 e eu vou analisar essa última pergunta que eu tinha falado e em seguida Petrobras. Okay? Qual é a próxima, então? A próxima pergunta é do Arthur. Ele pergunta, e o gap quando volta? Ele fez a pergunta quando você estava analisando Ibovespa. O Ibovespa. Então, acredito que seja Ibovespa. Tá certo. Então, a pergunta é do Arthur. Arthur, o gap não necessariamente ele é fechado sempre, tá? Existem gaps que são aí quando ele o gap não é fechado, as pessoas dão um outro nome para ele, que é gap de rompimento, gap de continuação, eu acho. Então, não necessariamente o gap é fechado. Então isso é um pouco místico assim, um pouco de não tem tanta verdade nessa afirmação de que o gap sempre é fechado, tá? Vamos ver no caso do Ibovespa. Peraí, deixa eu abrir. Talvez você esteja falando do índice futuro, né? Que, pelo amor de Deus, que gap foi esse no índice? Olha o tamanho desse gap. Então, vamos ver quando eu acharia que o gap seria fechado. Vou ver pelo gráfico intraday. Opa. Tá, então, posicionando perfeitamente aqui nos 60 mil, essa resistência. Eu estava com esse gráfico aberto, abri de novo. Olha, eu acho que é fácil, né? É só a gente colocar um suporte aqui na mínima de hoje. E aí sim, se esse suporte for rompido, a mínima de hoje foi 59.200. Se ele vier abaixo de 59.200, é muito provável, aí sim, quando ele entra na área do gap, de volta, aí é muito provável que ele feche o gap. Tá? Agora, enquanto ele não entrou nessa área, se ele for embora, aí pode esquecer desse gap aqui que vai demorar muito tempo para ele fechar. Mas quando ele logo em seguida chega perto da área do gap, é muito improvável que ele entre para dentro da área do gap e suba. Aí passa a ser muito mais provável que ele entre, termine o gap e aí talvez suba ou continue abaixo e tal, né? Mas então eu acho que é isso que a gente tem que ver. Se ele romper
59.200 nos próximos dias, aí a gente vai ter muito provavelmente o fechamento desse gap. Se por outro lado nos próximos dias, ou ele ficar longe dessa área no próximo mês, a gente já esquece desse gap e já nem vai mais influenciar muito nos preços, tá? Essa é a minha opinião. Essa foi uma do Ibovespa que eu tinha falado. Vamos fazer mais uma de algum ativo? E aí, Petri 4, Frederico? Bom, a próxima de ativo é do Geraldo. Ele pede para analisar TNLP4, por gentileza. Então, TNLP4 Tá, TNLP4. Deixa eu dar uma limpada no gráfico para ter uma visão mais clara. Bom, claramente a gente teve, me parece pelo menos, olhando de longe, rompimento de uma reta de tendência de baixo. Não tivemos. Essa reta ainda não foi rompida. Então, os preços estão aí testando uma resistência. Hoje tiveram uma bela alta. Parece provável que eles rompam essa resistência, mas não dá para saber ainda. Então ficaria de olho nisso. Acho que por enquanto é alta, embora estejam na resistência. Não compraria agora, mas por enquanto é alta. Se eventualmente eles romperem esta retinha de tendência, passa a ser baixa a projeção, tá? E é isso, vamos ter que observar. O ideal para uma compra seria que ele fizesse algum tipo de bandeira, né, pra gente poder comprar e colocar um stop abaixo da bandeira. Se ele romper amanhã reto, o ponto de stop seria aqui embaixo, que é muito distante, né, abaixo de 18. Então, enfim, está naquele lugar que a gente tem que observar, né? Tocou resistência, vamos observar, ver o que ele faz. Ok, então agora vamos para a Petrobras para finalizar. Petri 4. Então, aqui é Petri 4, a gente tem esse belo canal de alta. Aqui temos também uma boa reta de tendência de baixa, da qual os preços ainda estão bastante distantes. Aqui a gente tem um baita nível que agora é um nível de resistência, foi um baita suporte, agora é uma resistência, aqui na casa de R$24. Os preços romperam uma retinha de tendência de baixa, fizeram isso após uma bandeirinha aqui, né? Sei lá, a gente pode falar que isso aqui foi uma bandeirinha de alta, desculpem. Então a projeção que a gente tem a fazer, a princípio, é esta perninha aqui de alta. Tá? Projeta os preços para 22, eles estão quase lá. Aparentemente no intraday talvez a gente tenha aqui alguma formação de fundo, né? Um cabeça-ombros pequeno, vamos ver. Petri 4. Está numa resistência. Rompeu essa reta, mas está numa resistência, um pouco parecido com o índice, né? Naturalmente, né? Ok, então o Petri 4 aqui no intraday está mais claro até que no diário. Ele está numa resistência importante de 21,20. Vejam, dando um zoom, tá com cara de que no curto prazo, pelo menos, ele vai pegar mais um fôlego, vai cair um pouco aqui antes de subir, se é que ele vai subir, tá? Tá numa resistência, então é uma boa venda? Não, acho que não, porque no gráfico de longo prazo ele não está em nenhum ponto interessante, tá? Não tem
não é nenhuma grande indicação aqui, não tem nenhuma grande resistência, então acho que não dá para vender aqui, seria meio que no meio do nada, né? Mas o intraday indica que ele está numa resistência, deve sentir essa resistência um pouco. Se ele romper este nível de 21,20, isso pode acontecer amanhã, aí a gente vai poder projetar. Isso aqui pode até ser uma operação de curto prazo, né? Projetar essa alta aqui, porque isso aqui se tornou também algo como um fundo duplo, né? Enfim, uma formação de fundo. A gente poderia projetar isso aqui, que levaria os preços para a região de 24, que é justamente esta resistência importante que a gente viu aqui. Então, acho que Petrobras é isso. Dá uma olhada só no gráfico de Petri 3, que eu gosto muito, que é muito harmônico. Mas também não estou vendo nada de diferente. Só que em breve a gente vai ter uma reta aqui, mas está longe também. Então é isso. Petrobras, Petri 3 não acrescentou muito. No longo prazo não tem nada. No intraday está numa resistência que, se rompida, aí sim gera uma projeção para 24, tá? Ok. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Tenham uma ótima semana. E é isso. Boa noite. Tchau, tchau.